Afinal, pastor, você quer salvar muitas pessoas do outro lado do Mar Vermelho e não quer salvar as pessoas que você deixou no Egito? Bom, eu não consigo entender que amor é esse que você diz ter pelos perdidos, quando você não demonstra nenhuma misericórdia pelas pessoas que você deixou para trás no cativeiro. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Esta semana passada, o Joaquim gravou um vídeo com uma mensagem aos pastores da Igreja Cristã Maranata e me fez pensar um pouco sobre a responsabilidade de alguém que entende que tem um chamado de Deus para interferir positivamente na vida de outras pessoas. Então, eu fiz uma reflexão hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre, agora, não em relação aos pastores, mas os ex-pastores da Igreja Cristã Maranata, já que o Joaquim já fez uma boa reflexão sobre aqueles que ainda são pastores, que ainda não se desligaram da Maranata. Então, pastor, para que você não perca o seu tempo, eu preciso adiantar que esta mensagem ela é dirigida apenas àqueles pastores que se desligaram da Igreja Cristã Maranata por terem entendido exatamente o que é a Igreja Maranata. Eu não sei exatamente o quanto cada um de vocês entendeu sobre o que é a Maranata, até porque nesses últimos 16 anos eu só tenho notícias de 3 ex-pastores da Maranata que se posicionaram de um modo claro, objetivo sobre a Igreja Maranata. São o pastor Mário, do site Cavaleiro Veloz, o pastor Paulo Fernandes, do canal Feridos em Nome de Deus, o pastor Antônio Jorge, do canal Antônio Araújo, e eu, pelo canal Maranata Anátema, pelo canal Celeiros, e também pelos sites Celeiros. Se tem mais algum, pelo menos eu não sei, não tenho essa informação. O fato é que praticamente todos os ex-pastores da Igreja Maranata, eles são uma incógnita para mim. E essa é a razão para eu estar fazendo este vídeo hoje. Eu até já vi alguns pastores, como no caso o pastor Anchieta Carvalho, o pastor Ronaldo, também fazerem referências à Igreja Maranata em seus cultos, mas sempre de um modo indireto, sem citar nomes, sem ser claros, sem ser objetivos, sem pontuar exatamente o que eles pensam abertamente sobre a Igreja Cristã Maranata e sem fazer referências diretas à conduta da liderança da Igreja Maranata. Pelo menos eu não vi, mas eu posso estar enganado. E entendam uma coisa, eu não estou dizendo que esses pastores, que eu citei, eles deveriam usar os seus cultos, suas reuniões, os seus seminários para criticar a Igreja Maranata. Não é isso, não estou dizendo isso. Até porque eu acredito que o ritual e as reuniões que cada um está realizando em suas congregações, ele tem um outro propósito que não é realmente criticar outras denominações, nem mesmo a denominação Maranata, não é verdade? Mas eu sinto muita falta de ver esses pastores usando as suas redes sociais, sem vinculação com os cultos, das suas igrejas, ou mesmo seus seminários, nada disso, mas usando as suas redes sociais para trazer então informações sobre aquilo que eles pensam
exatamente sobre a Igreja Maranata, sobre a sua liderança, também para dirigir uma mensagem de libertação aberta a todas essas pessoas que ainda permaneceram lá na Maranata. Entenderam? Eu não estou dizendo que vocês, pastores, deveriam usar o culto de vocês para criticar a Maranata. Até porque eu acho isso inconveniente e não seria realmente apropriado. Mas eu estou dizendo que eu sinto falta de ver vocês, pastores, se posicionarem publicamente, abertamente, falando claramente, para que nada fique subentendido. E por que eu sinto falta desse posicionamento desses pastores, Esses pastores que se desligaram da Igreja Maranata? Simples, porque como não está claro para mim o nível de entendimento de cada um desses pastores que saíram da Maranata, a impressão que eu tenho e que eu fico é que todos esses pastores, então, eles estão saindo da Maranata, sei lá, por vaidades pessoais, para criar novas denominações, que, na verdade, podem até ser simplesmente extensões da Igreja Maranata, mudando apenas a liderança, mudando alguns detalhes doutrinários, mudando, quem sabe, algumas práticas, mudando a forma de culto, não sei. Mas se eu fico com essa impressão, é possível que outras pessoas também tenham essa mesma impressão e façam essa mesma avaliação como eu estou fazendo, Que a Maranata, então, ela está apenas se espalhando com outros nomes e com outras lideranças. O que, a meu ver, seria, então, uma tragédia. Eu posso até estar errado, mas qual seria, então, a razão de ser tão raro ver um pastor, um ex-pastor da Maranata, se posicionar contra a Igreja Maranata? Será que eles saíram da Maranata pensando que eles saíram de uma igreja cristã evangélica? Será que eles acham que as doutrinas e as práticas da Maranata, elas podem então ser replicadas para a formação de uma outra igreja cristã evangélica? Eu me preocupo com isso. Por quê? Porque esse movimento de ruína da Maranata, ele pode realmente estar gerando uma multiplicação de pequenas maranatas ou de pequenas seitas religiosas com ensinamentos antibíblicos. Por exemplo, até onde eu sei, por exemplo, a Igreja Evangélica Maranata é uma Maranata sem Gedeuti. Eu posso estar enganado, mas é essa a impressão que eu tenho até este momento, pelo que eu já vi da Igreja Evangélica Maranata. Então, pastores, para que nós possamos, então, saber quem são vocês, o que vocês pensam sobre a Igreja Maranata e se vocês são relevantes para este ministério de libertação de cativos, de cativos que vocês mesmos ajudaram a levar para o cativeiro, assistam então este vídeo até o final e amanhã então nós vamos ter certeza, nós vamos saber exatamente quem vocês são. Tá certo? E como vocês devem saber, nós não temos nenhum receio de citar nomes e de fazer referências diretas, porque nosso propósito não é ofender ninguém e nem desrespeitar ninguém. Neste vídeo especificamente, a ideia não é de apontar pessoas específicas, mas de mostrar um cenário geral. Quando nós estivermos nos referindo a alguém especificamente, nós citamos o nome, ok? Bom, mas se você, mesmo assim, se você ainda se sentir ofendido, você tem todo o direito de resposta, inclusive neste canal, tá certo? E nós vamos ouvir o que você tem a dizer com todo prazer, ainda que seja o que você entende seja contrário àquilo que nós defendemos. Tudo bem? Então, pastor, vamos começar perguntando a você. Você entende que a Igreja Maranata é uma igreja cristã evangélica?
uma igreja cristã evangélica genuína, talvez você tenha saído pensando que a igreja é uma igreja evangélica com alguns problemas. Pode ser, né? Inclusive com alguns problemas doutrinários pontuais. E nós respeitamos esse seu entendimento. Eu falo isso por mim mesmo. No primeiro momento da minha vida fora da Maranata, né, então logo naqueles momentos iniciais, eu ainda pensava que a Igreja Maranata era uma igreja evangélica com muitas características de uma seita religiosa, mas ainda assim que seria uma igreja evangélica. Mas somente então, do lado de fora, com o tempo, eu fui enxergando, né, com toda a clareza que, na verdade, a Igreja Maranata não é uma igreja evangélica com características de uma seita. Mas a Maranata, a meu ver, né, eu consegui enxergar isso, ela é uma seita pseudo-cristã, como diversas outras que existem no sistema religioso. E se você quer conhecer algumas características marcantes, né, das seitas religiosas, veja então os vídeos da playlist Seitas, que está no canal Celeiros. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Por isso, então, eu compreendo que, num primeiro momento, você ainda possa até acreditar que saiu de uma igreja cristã evangélica com alguns problemas. Agora, se você assistiu este vídeo até aqui, então eu acredito que você esteja assim, né? Está continuando a ver, você então está em condições de entender o que eu vou dizer daqui por diante. Vejam bem, se você examinar com cuidado, né, e com o coração tranquilo todo o conteúdo em que nós confrontamos as doutrinas da Igreja Maranata, confrontamos com a palavra de Deus, então você vai perceber que na Igreja Maranata, todas as doutrinas não estão sustentadas na palavra de Deus. Nenhuma delas. Mas há ali um misto de versículos bíblicos isolados, descontextualizados, misturados com revelações além da letra. É isso aí, a doutrina da Maranata. Ou seja, nenhuma doutrina da Igreja Maranata é aproveitável quando nós queremos estar comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer ensinar alguém a ser um cristão verdadeiro, então você não pode ensinar as doutrinas da Igreja Maranata para essa pessoa. E se você ensinou essa doutrina da Maranata para uma ou várias pessoas, então você é sim responsável por ensinar doutrinas antibíblicas para uma ou para muitas pessoas, fazendo com que essas pessoas, elas então vivessem no engano. Eu digo isso porque se alguém pensa que é cristão seguindo as doutrinas da Igreja Maranata, essa pessoa, ela está, a meu ver, completamente enganada. E você, pastor, por ter sido quem, na melhor das intenções, por ter sido quem conduziu, né, quem sabe, dezenas, centenas ou até milhares de pessoas ao engano, você é responsável por isso. Você faz parte deste problema. Você pode ter levado inúmeras pessoas a pensarem que elas estavam seguindo a Cristo, quando na verdade elas estavam seguindo a uma liderança que não tem nada de cristã. Você pode ter levado inúmeras pessoas a ficarem totalmente enroscadas em uma teia de ensinos antibíblicos. Você pode, pastor, ter levado inúmeras pessoas a servirem a uma liderança que as ameaçava com diversas maldições, colocando medo nos seus corações, né? Medo de morrer sem Deus, medo de serem comidas por bichos, de morrerem debaixo de um caminhão por usar barba, medo de ver as suas famílias destroçadas caso então eles deixassem a denominação. E pastor, como você se sente agora que você conseguiu sair,
mas deixou para trás as dezenas, centenas ou quem sabe as milhares de pessoas que você influenciou na direção errada? Quantas pessoas você levou para a Igreja Maranata? Quantas pessoas você ajudou a incutir na cabeça delas que a Maranata é a obra de Deus, Filho único, a última igreja antes do arrebatamento, a única que leva as pessoas para a eternidade? Quantas pessoas você levou para o Manaim, para serem doutrinadas no obedecer, na obediência cega a tudo o que a liderança mandasse então elas fazerem, dizendo então que aquilo era determinação de Deus? Você, pastor, não se sente responsável por isso? Pastor, você acha que você não tem nenhuma culpa por deixar para trás dezenas, centenas ou até milhares de pessoas, né, que ficaram lá pensando que estão servindo a Deus, enquanto, na verdade, elas estão presas em uma seita que não dá a elas nenhum valor? Você acha que você não tem nenhuma culpa por deixar, né, essas dezenas, centenas ou milhares de pessoas para trás, né, para ficarem ali contribuindo mensalmente com uma estrutura que pertence a uma única pessoa e essa pessoa que se coloca acima de tudo e acima de todos? E que essa pessoa nem mesmo ela pode ser afetada pelos dons espirituais, né? Os dons que ela ensina as pessoas a obedecerem, e ela é a única pessoa que não precisa obedecer, ela está acima de tudo, inclusive dos dons. Pastor, você acha que você nunca vai ser cobrado por isso? Caso você não faça alguma coisa, né, pelo menos para tentar desfazer o mal que você fez a essas dezenas, centenas ou até milhares de pessoas? Você pensa que isso não é problema seu? Você pensa que é antiético tirar as pessoas do enrosco, desse enrosco, que você mesmo colocou essas pessoas lá? Pastor, tem um pensamento moral muito conhecido que diz: se você é parte do problema, você também deve ser parte da solução. Ora, você conseguiu sair. E agora, você não se importa com as dezenas, centenas ou milhares de pessoas que você deixou para trás, no engano, e que você mesmo talvez tenha atraído elas para esse engano? Por que você acha que não tem responsabilidade nenhuma sobre isso? Por que você acha que isso não é mais problema seu? Porque naquele tempo você vivia na ignorância. Ora, muitas pessoas estavam na ignorância até conhecerem o Salvador, né, e os seus ensinamentos. Mas depois disso, essa desculpa, ela não serve mais. Você se lembra daquilo que Jesus disse? Jesus disse que aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. Pense, pastor. Agora, você não deve mais estar na ignorância, não é mesmo? E se você não está mais na ignorância, então você não deveria alertar as pessoas que você deixou para trás na ignorância? Porque foi você mesmo que levou essas pessoas para estes ambientes que faz delas pessoas ignorantes. Ou você acha que Deus vai aplaudir você e dar a você os parabéns por ter abandonado as suas ovelhas na boca do leão, né, e ter fugido para salvar a sua própria vida? Você espera receber elogios de Deus por ter se preocupado mais com o seu próprio bem-estar, né, com os seus planos de formar uma outra igreja,
né, para fazer bons cultos, enquanto as ovelhas que você levou para a cova dos leões, elas estão lá, precisando de você. Você acha que está tudo certo com você por você estar em algum outro lugar, pregando a palavra de Deus, como se você não tivesse feito nada de errado no passado? Ou você acha que tudo aquilo que você fez na Maranata, tudo aquilo que você fez ali, estava tudo certo? Por isso, pastor, eu disse que se você pensa que saiu de uma igreja cristã evangélica, então esse vídeo não é para você. Então não é com você que eu quero falar. Este vídeo é para quem já conseguiu compreender que conduziu muitas pessoas ao engano de uma seita religiosa que prega um evangelho diferente daquele trazido ao mundo por Jesus Cristo. Ou você pensa que Jesus Cristo veio ao mundo para ensinar as pessoas a serem arrogantes, soberbas, a viverem isoladas, sem amor ao próximo, sem misericórdia, sem se importar com a causa do necessitado, arrecadando milhões de reais todos os meses e negando auxílio às pessoas que às vezes elas estão precisando apenas de uma cesta básica para alimentar suas famílias. Você pensa que o Evangelho de Jesus pode ser o Evangelho que leva as pessoas a não se arrependerem de seus pecados? E nem mesmo, quando o poder judiciário ele precisa ser acionado diante de denúncia do Ministério Público por desfalque de dinheiro dos dizimistas e ofertantes. Você acha mesmo que arrependimento, confissão e perdão são coisas que não fazem nenhuma falta no Evangelho que Jesus veio ao mundo para nos entregar? Se você entende que não existe Evangelho de Jesus sem arrependimento, confissão, pedido de perdão, se você entende assim, então como você pode deixar dezenas, centenas ou quem sabe milhares de pessoas para trás, mesmo sabendo que elas estão sendo instruídas em um evangelho que não é o evangelho que Jesus Cristo trouxe ao mundo? E você, pastor, você mesmo, você já se arrependeu de ter ensinado por tanto tempo, anos a fio, um evangelho diferente daquele que Jesus trouxe ao mundo? Você já pediu perdão a Deus? Já pediu perdão às pessoas que você levou a viverem esse evangelho diferente da Maranata, que só precisa de obedecer às doutrinas antibíblicas ensinadas pela cúpula da Maranata? Ora, o próprio Gedeuti já disse claramente que as pessoas só precisam seguir as suas doutrinas, que não precisam de mais nada, nem mesmo de pregar o Evangelho de Jesus. Vamos recordar? Os irmãos têm observado que não há uma preocupação da Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente para encaminhar o entendimento das pessoas quanto ao projeto de salvação. À medida que nós entendemos a doutrina que está na palavra de Deus, à medida que isso é entendido, automaticamente a salvação é o resultado. Isso não lhe toca? Não lhe toca em nada, pastor? Você acha que não tem culpa nenhuma de ter participado desse aliciamento de pessoas para seguirem uma outra Bíblia, A outra Bíblia que Gedeuti disse claramente que a Maranata ensina? Vamos conferir? Pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical. Porque eles dizem assim, olha, eu nunca tive isso na minha vida, nunca vi isso. Eu vivi 40 anos numa igreja. Não estou dizendo qual a igreja,
Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Pastor, você não vai fazer nada a esse respeito? Você acha que não precisa fazer nada sobre isso? Você que levou dezenas, centenas ou quem sabe milhares de pessoas para serem instruídas em um outro evangelho, em uma outra Bíblia. E sobre isso você pensa que nem mesmo precisa se arrepender de ter feito isso? Você pensa que não precisa confessar o seu erro e não precisa pedir perdão por ter sido cooperador desse sistema que enreda pessoas em uma malha doutrinária antibíblica? Ora, se você pensa que não precisa se arrepender, que não precisa confessar o erro e que não precisa pedir perdão por tudo isso que eu estou falando, então você ainda está vinculado ao Evangelho segundo a Igreja Cristã Maranata e provavelmente não compreendeu exatamente ainda o Evangelho de Jesus Cristo. E eu sinto muito por ter de lhe dizer isso, mas eu faço isso com muita esperança de que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e produza arrependimento para a remissão de pecados. E pastor, se você foi tocado por esta mensagem, e eu espero que o Espírito Santo o convença disso que eu estou falando, então eu gostaria de lhe propor uma atitude diferente daqui para frente. Eu proponho que você não seja omisso, que você não seja indiferente em relação às dezenas, centenas ou milhares de pessoas que você mesmo ajudou a levar para o engano. Eu proponho que você assuma o seu lugar nessa batalha, que é uma batalha para levar a verdade para todos aqueles que nós antes levamos para o engano. Entenderam? Sabe, pastor, é exatamente por sua ausência que Deus tem levantado homens e mulheres que nem mesmo são pastores e nem pastoras para fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Júnior Magalhães não era pastor quando saiu da Maranata. Reginaldo Nogueira não era pastor quando saiu da Maranata. Joaquim também não. José Ricardo também não. Tá certo? José Rodrigo também não. O Rodrigo Macaré também não era pastor. Roseli não era pastora. Francine não era pastora. Noemi não era pastora. Neuzi não era pastora. Iara não era pastora. Mas veja, estes homens e essas mulheres, eles assumiram o seu lugar. Eles deram a cara para bater e sofreram, inclusive, processos judiciais. E eles não receberam apoio de nenhuma instituição. Mas esses homens e essas mulheres, eles estão se expondo. Estão se expondo dessa maneira porque você se omitiu. Porque você está ausente. Porque você, em vez de estar na linha de frente, você deixou estes homens e essas mulheres assumirem a sua posição. E hoje essas pessoas, a meu ver, são mais pastores e mais pastoras do que você. Apesar de você ter encontrado um bom lugar aí para você fazer os seus cultos. Você sabia disso? Enquanto você vira as costas para todas as pessoas que você deixou para trás, estes homens e essas mulheres receberam a força de Deus para enfrentar gigantes, enquanto você está aí fazendo cultos, fazendo suas reuniões, ensinando aquilo que, me perdoe, né? Mas eu não acredito que você vive. Por quê? Quer fazer um teste? Você fala de amor, mas onde está o seu amor pelas ovelhas que você abandonou no engano? Você fala, por exemplo, de arrependimento, de confissão de pecados e de perdão? Você fala disso?
Mas você não parece ter se arrependido do mal que você ajudou a fazer, né, por muitos anos. Porque senão o seu arrependimento ele estaria sendo percebido nas redes sociais. O que você fez objetivamente para tirar essas pessoas que você levou para o engano? Você pelo menos gravou um vídeo reconhecendo o mal que você fez? Você gravou um vídeo que seja confessando que cooperou, né, para o mal, para enredar as pessoas num sistema antibíblico? Você pediu perdão às pessoas que você levou para o engano? Se você não fez nada disso, como é que você pode pregar sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, sobre perdão? Você ainda prega onde você está sobre coragem, ousadia para viver o evangelho do jeito que fazia lá na Maranata? Mas onde está a sua ousadia e a sua coragem agora? Uma vez que você diz que não pode abrir o jogo com todos os que você deixou para trás, porque você não quer entristecer alguns amigos, chegados, familiares, parentes, não sei. E Deus? Será que Deus não se entristece com essa postura de abandono no engano? As pessoas que você abandonou lá no engano, deixou lá para trás, presas naquele imbróglio? Ora, pastor, se você está com medo de entristecer parentes, familiares, caso assuma então abertamente uma posição contra as heresias praticadas pela Maranata, então eu acredito que você não deveria mais falar sobre coragem, sobre ousadia com as pessoas da sua nova congregação, porque isso vai soar como uma grande hipocrisia. Imagine se os cristãos do primeiro século fossem como você, se eles tivessem então essa coragem que você tem. Ora, certamente o evangelho não tinha cruzado nem mesmo a barreira do primeiro século, né? Já teria sido extinto já desde lá do começo lá. Depois lá do primeiro espetáculo lá nas arenas lá, com os cristãos sendo lançados lá, pronto, puxa, acabou, né? Quem mais vai querer? Você tem medo de abrir o jogo? Você tem medo de ser processado? Pastor, imagine se o problema dos cristãos do primeiro século fossem processos judiciais, que não dão em nada. Eles, com certeza, eles achariam isso muito mais fácil do que ser comido por leões, não é mesmo? Ora, esses processos judiciais, eles no máximo, eles vão te dar algum trabalho, algumas despesas adicionais, mas depois eles vão se extinguir quando o juiz então der a sentença e negar o que a Maranata estava pedindo, como tem acontecido com todos os processos que a Maranata tem movido contra os seus ex-membros. É só você acompanhar as notícias do canal. E por falar nisso, pastor, você não se sente constrangido por ver homens e mulheres pobres e simples, sem título de pastor e de pastora? Você não se sente constrangido de ver essas pessoas sendo processadas pela Maranata enquanto você só está na plateia? Pastor, você acha que há alguma nobreza em você por você não ter se posicionado, por não ter falado abertamente sobre o que é a Igreja Maranata, né, e sobre o perigo que as pessoas estão correndo se eles não saírem de lá? Você se lembra da história de Golias? Vamos fazer um paralelo ilustrativo. Imagine então as fileiras do exército de Israel assistindo todos os dias Golias, né, afrontando o povo de Deus. Quantas vezes você ouviu Golias, né, naquela sua arrogância, afrontando os cristãos verdadeiros nos Manaíns, por exemplo, chamando os outros de tradição, de religião, de movimento, né? Tudo movimento. Quantas vezes você ouviu Golias achincalhando com o evangelho de Cristo, o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia? Quantas vezes você viu Golias se apresentando com toda a sua soberba, exibindo a sua estatura, a sua fama, tantos milhões, tantos aqui, Brasil, exterior,
né, a sua armadura caríssima, o seu poder político, o seu poder econômico. E quando Davi desce então ao vale, sem estatura, sem armadura, sem espada, sem fama, sem dinheiro, e aí você então fica lá na plateia, esperando Deus dar a vitória e entregar os inimigos nas suas mãos. Não é assim? Você acha que é nobre ficar no silêncio da omissão, apenas assistindo Davi descer ao vale para enfrentar Golias, enquanto você fica lá de cima só olhando? Pastor, no nosso modo de ver, a demagogia ela não é adequada nesta hora. Nós entendemos que ser amado pelas pessoas, aquelas que ficaram para trás, isso não é nenhum motivo de orgulho. Porque essas pessoas que lhe amam, que dizem que lhe amam, né? Porque você não se posicionou. E por outro lado, nós nem mesmo, pastor, nós não entendemos como você pode dizer que ama os irmãos que você deixou para trás. Porque se essas pessoas fossem realmente suas queridas e amadas, você estaria lutando para tirá-las do engano. Não é assim? Na verdade, pastor, o que nos parece é que você não se importa com essas pessoas que você diz que são suas queridas e seus queridos. E como eu disse, se essas pessoas, então, eles gostam assim tanto de você e eles não estão chateados com você, provavelmente é porque você ainda não abriu o jogo com elas. Porque você ainda não foi suficientemente verdadeiro e sincero com elas. Porque você ainda não as confrontou com a verdade e você não tocou no objeto da idolatria delas. Pastor, ninguém que está preso ao engano, acreditando em mentiras, vai ficar feliz, satisfeito, né, por ser confrontado com a verdade. Se as pessoas elas estão felizes com você, é porque você não está ameaçando desfazer a mentira que elas acreditam. É importante confrontar as pessoas com a verdade, por mais doloroso que isso possa parecer no começo. As pessoas, quando elas são confrontadas com a verdade, elas podem até se entristecer, elas podem até te odiar no primeiro momento. Mas a verdade sempre prevalece. E depois elas irão entender que a sua atitude era uma atitude de amor, e do amor ágape. Eu não estou dizendo para você ser bruto, ignorante, arrogante, nada disso. Eu estou dizendo que você, né, com muito amor, com carinho, mas com sinceridade, com firmeza, né, você tem responsabilidade de dizer às pessoas que você deixou para trás, ou mesmo aquelas pessoas que vierem a lhe procurar, você tem a responsabilidade de dizer a elas que ensinou muitas coisas erradas e que elas precisam abandonar tudo aquilo que você um dia colocou na mente delas como se fosse a verdade do Evangelho. É duro isso, mas precisa ser feito. Diga a verdade, pastor. Não diga a essas pessoas que elas estão servindo a Deus em uma placa diferente, porque isso vai fazer de você um demagogo, descompromissado com a verdade. Um hipócrita, sem amor pelos que estão sendo enganados, sem amor pelos que estão sendo explorados. Seja sincero. Diga às pessoas que ficaram para trás que elas estão em uma seita, onde o Evangelho de Jesus foi totalmente desfigurado, deformado. E a igreja que eles chamam de obra transformou-se em um objeto de idolatria, algo abominável aos olhos do Senhor. Diga que elas só não estão percebendo isso. Se você contribuiu com isso antes, no seu tempo de ignorância, não continue contribuindo com isso agora. Agora que você conhece a verdade. Em seu segundo discurso, logo após a cura do coxo da Porta Formosa, o apóstolo Pedro se dirigiu aos religiosos,
os religiosos judeus, e mostrou a eles claramente que eles eram culpados diante de Deus. Pedro não fez nenhum discurso demagogo para atrair pessoas para o cristianismo. Pedro fez um discurso duro, chocante, confrontando aquelas pessoas com seus pecados e com a mentira que eles estavam vivendo. É claro, né, que Pedro também disse que ele sabia que aquelas pessoas eles estavam agindo por ignorância. Ele e os líderes religiosos deles. Pedro disse o seguinte: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Atos capítulo 3, verso 17. Mas em seguida Pedro disse que eles tinham de se arrepender. Pedro não disse que bastava mudar de lugar, né? Venha para cá, venha para o nosso grupo, está tudo resolvido. Mas disse que eles tinham de reconhecer o mal que eles fizeram e que eles tinham de se arrepender. Eles eram religiosos, eles eram filhos de Abraão, eram o povo escolhido de Deus. Eles tinham temor em seus corações, eles eram zelosos pela lei de Moisés. Mas eles e os seus líderes, eles estavam equivocados a tal ponto que eles mataram Jesus. Pense nisso, pastor. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas não abre mão do reconhecimento do erro do tempo da ignorância. E não abre mão da confissão e do pedido de perdão. Porque esse é o processo que todos devem passar para serem salvos. Você não precisa morrer pelo seu pecado, porque Jesus já morreu no seu lugar. Mas você precisa sim passar pelo processo do reconhecimento da sua culpa, pelo arrependimento do que você fez de errado, né? Que é voltar atrás e voltar confessando o seu pecado, o seu erro e pedindo perdão. E se for possível, você também deve fazer alguma coisa para reparar o dano que você causou às outras pessoas. Pastor, se você não entendeu isso, eu não sei que evangelho que você vai estar pregando então na sua nova igreja. Qualquer evangelho diferente desse é ineficaz, pelo menos para a salvação, para a reconciliação do homem com Deus, para a saúde do corpo, para a saúde psíquica do homem. Agora, se você acredita realmente que a Maranata é uma igreja cristã evangélica e que ali o evangelho de Jesus está sendo pregado em sua essência, então isso explica o fato de você pensar que a diferença é só o nome da placa. Nesse caso, se você ainda acredita que a Igreja Maranata é apenas uma placa evangélica um pouco diferente da igreja que você está, então você saiu da Igreja Maranata e está montando, então, uma outra Maranata com algumas coisas diferentes, talvez com um ritual diferente, ou com uma liturgia diferente, ou com alguns procedimentos diferentes. Se você montar uma congregação antes de ter entendido exatamente o que é uma seita e o que é a seita de onde você saiu, é possível que você vá repetir os mesmos erros e vai acabar se tornando mais um manipulador de pessoas, embora de um modo um pouco diferente. Mas e a essência? A verdade única e universal do Evangelho, a verdade sobre o caráter cristão. Ora, qual é a verdade que você defende agora? Qual é a verdade sobre coragem? Aquela que você não mostrou quando você não quis se expor? Qual é a verdade sobre o amor? A verdade que você não demonstrou em relação aos que você deixou para trás? Qual a verdade sobre arrependimento? A verdade sobre a qual você não foi capaz de dar um exemplo?
Qual é a verdade sobre confissão de pecados? Aquela que ninguém escutou da sua boca? Qual a verdade sobre sinceridade? Aquela que ninguém consegue ver em você? Esta semana, em uma das nossas reuniões com a igreja, a Roseli falou sobre um texto de Provérbios, no capítulo 28, no verso 23, que diz que quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Pastor, cuidado com a bajulação. Você foi chamado para dizer a verdade. Dizer a verdade com amor, com respeito, com paciência, com sinceridade. E não com demagogia, né, que esconde, pode estar apenas escondendo suas reais intenções, ou que oculta, quem sabe, uma verdade que você já sabe, né, mas que você não quer dizer para não se indispor com as pessoas, para ficar bem na foto, né, diante de todos. Os membros da Igreja Maranata, eles não são os nossos inimigos, isso é certo, né? Mas nós sabemos que muitos ali, eles nos odeiam. Pastor, há milhares de pessoas que me odeiam, que odeiam a Roseli, que odeiam o Joaquim, que odeiam o pastor Antônio Jorge, que odeiam o Júnior Magalhães, o Reginaldo, e assim por diante. E talvez você também agora, né, esteja muito chateado comigo. Né? Mas por que tantas pessoas nos odeiam? Porque nós estamos tentando alertá-las sobre a idolatria que elas vivem. Todas essas pessoas adorariam que nós fôssemos omissos, não é mesmo? E por isso é que eu penso que se um membro da Igreja Maranata ele está muito satisfeito com você, é porque você está atendendo às expectativas dele. Ele sabe que você, pastor, tem potencial para resgatar muitas ovelhas que você mesmo levou para o cativeiro. E por isso, tudo o que ele quer é que você seja omisso. Fique caladinho. Não ofende ninguém. Assim ele vai, então, de algum modo, controlar você, né? Declarando um apreço, né? Que no fundo, na verdade, não existe. Ele vai elogiar o seu procedimento nobre de ser um omisso. Para quê? Para que você continue omisso. Simples assim. Agora, se os membros da Maranata eles estão olhando para você como um caído, como um anátema, como um Saul, como um Eliasibe, como um levita fujão e etc., então, pronto, pode se alegrar. Você deixou de ser uma ameaça potencial e passou a ser uma ameaça real aos planos daqueles que querem manter as pessoas cativas no engano doutrinário. Esse é, por exemplo, o caso do pastor Anchieta Carvalho. A propósito, mesmo tendo um entendimento diferente em relação a algumas práticas que ele tem adotado, eu não posso deixar de reconhecer que o pastor Anchieta Carvalho tem sido realmente um instrumento de Deus para ferir o orgulho institucional da Maranata. E o que eu pude observar foi que quando o pastor Anchieta ele se desligou da Maranata, já havia ali na Maranata um grande número de pessoas decididas a sair. Né? Elas já sabiam, elas queriam sair, mas elas só não sabiam para onde ir. E como o pastor Anchieta saiu e ele logo em seguida ele já apresentou uma opção de igreja com práticas doutrinárias e procedimentos, né, similares àqueles que os membros da Maranata eles estavam acostumados, então isso facilitou bastante a decisão dessas pessoas que já estavam querendo sair. Então, o que eu percebi foi um grande deslocamento de pessoas da Igreja Cristã Maranata para a Igreja Cristã Reformada. E isso, com certeza, levou Gedeuti a experimentar a mesma dor que ele provocou na liderança da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, quando ele levou com ele, se rebelou e levou com ele para
a sua nova igreja quase a metade dos membros da igreja presbiteriana de Vila Velha. Nada como um dia atrás do outro, não é mesmo? Mas no caso da igreja Maranata, eu esperava que o pastor Anchieta fizesse um estrago bem maior, o que seria, a meu ver, um serviço de utilidade pública, um grande favor à comunidade cristã evangélica. Infelizmente, logo depois, ali no seu primeiro discurso, o pastor Anchieta, logo depois que ele saiu, ele deixou muito claro que ele não via com bons olhos esse tipo de resistência contra a igreja Maranata, né, como estava acontecendo nas redes sociais. Eu não sei se ele ainda pensa assim, mas essa foi a impressão que eu tive naquele tempo. Inclusive, eu preciso esclarecer que a minha ideia neste vídeo, ela não era de tratar sobre aquilo que o trabalho que o pastor Anchieta Carvalho ele está desenvolvendo. Mas o fato é que eu não tenho como falar de pastores que se desligaram da Maranata sem citar o pastor Anchieta Carvalho, né, que é, sem dúvida, hoje o maior nome, né, o nome de maior relevância nesse contexto. E a ideia aqui, então, é fazer uma reflexão mais ampla sobre o posicionamento dos pastores que deixaram a igreja Maranata. Então, não é uma questão pessoal com o pastor Anchieta, até porque, se fosse alguma questão pessoal, eu tenho o WhatsApp dele e eu faria esse contato com ele em particular. Isso fica claro para vocês? Eu quero, então, trazer uma reflexão que alcance todos os pastores que se desligaram da igreja Maranata. E eu não tenho como fazer isso sem citar o pastor Anchieta Carvalho, que é, na verdade, a figura pública mais relevante nessa minha avaliação. E eu também não quero me referir a eles sem dizer o nome dele, porque eu não gosto de indiretas, tá certo? Então, vou fazer a referência diretamente, né? E se eu não cito o nome de algum outro pastor aqui, é porque essa minha crítica ela não está realmente se dirigindo a nenhum pastor especificamente, né? Com exceção no caso do pastor Anchieta. Eu sei bem que o pastor Anchieta ele já tem muitos problemas na vida dele e deve estar sofrendo muito para ali estruturar a Igreja Cristã Reformada. E eu não queria, com este vídeo, criar mais problemas para ele, mais do que o que ele já tem. Mas eu não tenho como deixar o pastor Anchieta de fora deste vídeo, sob pena de não abordar todas as situações que estão na minha mente aqui para tratar sobre este assunto, ok? Então, muito bem. O fato é que centenas de pastores já deixaram a Igreja Maranata e quer queira, quer não, esses pastores, eles miram no exemplo do pastor Anchieta. E, a meu ver, quando o assunto é resgatar a ovelha da boca do lobo, o pastor Anchieta ele deixa muito a desejar. Vejam só, a fundação da ICR, de fato, ela foi importante para facilitar o rompimento de muitas pessoas com a Maranata, pessoas que queriam se desligar, mas que não sabiam para onde ir. Perfeito. Então, agora, essas pessoas eles já possuem uma opção para fazer, então, essa transição de um modo menos traumático. Porque elas acabam, é claro, né, se sentindo bem acolhidas pelas pessoas que possuem muitas coisas em comum com elas. Então, perfeito. Mas, a meu ver, há um importante trabalho a ser feito antes disso. Vejam só, antes de Moisés construir um tabernáculo móvel no deserto, ele teve de voltar ao Egito com uma mensagem de libertação para o povo, e outra mensagem para Faraó. Era, deixa o meu povo ir. Ora, Deus, em seu infinito poder, ele poderia ter mandado Moisés ficar do outro lado do Mar Vermelho apenas esperando. Olha, prepara o tabernáculo aí, fica esperando que eu vou enviar o povo, não é mesmo? Mas Deus não fez assim. Deus mandou Moisés voltar ao Egito e entrar
entrar no palácio de Faraó com uma mensagem de Deus para ele. O que eu estou querendo dizer com isso, pastor, é que o povo do Senhor, ele precisa de uma mensagem de libertação. Aqueles que estão cativos, eles precisam também de uma direção, eles precisam de um lugar para ir, mas eles também precisam que haja alguém com coragem para enfrentar Faraó. Agora vejam bem, o que nós temos hoje? Milhares de pessoas cativas no Egito e Moisés do outro lado do Mar Vermelho, preparando um bom lugar para receber estas pessoas ali quando elas conseguirem chegar lá. Mas, afinal, quem vai então enfrentar Faraó? Às vezes eu fico pensando comigo, os pastores saem da Maranata e depois disso eles ficam com medo até de pronunciar o nome de Gedeuti. Como é que eles vão poder então ajudar as pessoas que estão cativas no Egito dessa forma? Com mensagens indiretas? Fazendo mímica? Eu acredito que no dia que esses pastores, eles virem então, eles mirarem e perceberem o pastor Anchieta Carvalho colocando o dedo na ferida de Gedeuti, enfrentando a Maranata, sem meias palavras, sem indiretas, sem mímicas, então vai haver um grande encorajamento, sem precedentes. E Gedeuti vai entender melhor a mensagem de Deus para ele. Gedeuti, ele não vai ter como segurar os cativos que querem a liberdade. Ainda, que essas pessoas estejam querendo a liberdade para viver no deserto. Viver no deserto não é bom, mas ser escravo de Faraó é muito pior. Essa é a reflexão que eu faço com vocês hoje. Obviamente, eu respeito, é claro, a escolha, a opção do pastor Anchieta. Se é que ele prefere, então, montar um tabernáculo no deserto, ficar ali passivamente esperando o povo vir até ele, nós respeitamos. Mas eu acredito que o movimento do êxodo, ele só aconteceu no passado porque Moisés teve a coragem de voltar ao Egito para conversar abertamente com o povo sobre o ideal da libertação. Muitas pessoas resistiram também. Mas depois Moisés então foi também com coragem, ele foi ao palácio de Faraó e ele disse a Faraó: deixa ir o meu povo. Hoje parece que nós estamos vivendo uma situação semelhante em alguns aspectos e diferentes em outros. Há muitos cativos precisando de libertação. Mas as lideranças, essas mesmas lideranças que ajudaram a levar o povo para o cativeiro, elas querem ficar do outro lado do Mar Vermelho, esperando o povo, enquanto alguns escravos fujões, alguns que saíram de lá e foram para o deserto, esses escravos é que estão voltando para enfrentar Faraó. Vejam se não é isso que acontece. O pastor Anchieta, por exemplo, ele é o líder atual, egresso da Maranata, é o líder de maior alcance por meio das redes sociais. Ele tem carisma, ele tem facilidade de se comunicar com as pessoas, ele é inteligente, ele tem uma boa didática para ensinar e ainda tem uma boa estrutura por trás dele para dar o apoio que ele precisa. Agora, quem são as pessoas que estão confrontando abertamente as heresias de Gedeuti? Alguns homens que nem mesmo eles eram pastores da Igreja Maranata, a exemplo do Júnior Magalhães, do Reginaldo, do Joaquim, do José Rodrigo, do Rodrigo Macaré, e entre outros, E para deixar os pastores agora, esses pastores que saíram da Maranata ainda mais envergonhados, nós temos também um exército de mulheres, como a Roseli, a Noemi, a Iara, a Neuzi, a Francine. E se nós juntarmos então todas essas pessoas que eu citei, nós ainda não teremos nem 1% do que Deus colocou nas mãos do pastor Anchieta. Ora, embora eu respeite a decisão do pastor Anchieta, embora eu tenha muito respeito pelo trabalho que ele está fazendo, respeito também ao seu empenho, reconheço o seu empenho em acolher as pessoas,
Mas nesse particular, eu penso que ele deixa a desejar. Joaquim tem 9 processos judiciais movidos contra ele pela Maranata. Reginaldo tem 8 processos judiciais movidos pela Maranata contra ele. Antônio Jorge tem 6 processos judiciais movidos pela Maranata contra ele. Simon, o irmão Simon, tem 3 processos judiciais movidos pela Maranata contra ele. Júnior Magalhães também tem 3 processos movidos contra ele. Neuzi tem 2 processos. Noemi tem 2. Somando eu, Roseli e a Igreja Cristã Celeiros, que estão aqui na minha casa, tudo aqui comigo, só nós enfrentamos 18 processos judiciais da Maranata contra nós. Ao todo, a Maranata já moveu 80 processos para tentar nos calar. Isso mesmo, 80 processos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: onde estão as centenas de pastores que se desligaram da Igreja Maranata? Esses pastores, será que eles não se sentem responsáveis por essas coisas que estão acontecendo também? Fizeram parte do problema, mas não querem fazer parte da solução? E por que essa omissão? Medo de Faraó? Medo do exército de Faraó? Ou será que esses pastores pensam que o Egito é um bom lugar? Será que eles não se importam com a situação de cativeiro daqueles que ficaram para trás? Será que esses pastores eles são tão espirituais que eles então vão ficar apenas orando para que Deus envie o povo até eles? Mas isso não aconteceu com Moisés. Nós não devemos nos esquecer que as pessoas que ficaram para trás, elas estão cativas, elas são escravas, elas não podem sair. Elas não conseguem sair sozinhas se alguém não for até lá para levar a elas uma mensagem de libertação, para confrontar Faraó. E mesmo quando forem lá essas pessoas, Faraó vai resistir. Não vai deixar sair facilmente, não. Faraó vai querer matar os mensageiros que forem lá falar com ele. Mas, afinal, pastor, você quer salvar muitas pessoas do outro lado do Mar Vermelho e não quer salvar as pessoas que você deixou no Egito? Bom, eu não consigo entender que amor é esse que você diz ter pelos perdidos, quando você não demonstra nenhuma misericórdia pelas pessoas que você deixou para trás no cativeiro. Ah, mas e se essas pessoas, elas não querem sair, elas querem ficar lá, elas não vão querer me acompanhar? Veja bem, você não vai carregar ninguém, você não vai tirar ninguém à força. Se alguém quiser continuar na escravidão, que assim seja, direito delas, opção delas. Mas a sua parte é ir lá. Você deve falar com as pessoas e dizer a elas que elas podem ser livres. Você tem de trabalhar para a libertação dessas pessoas, apresentando-se às pessoas com a mensagem de libertação e também enfrentando o Faraó e dizendo: deixe meu povo ir, faça a sua parte, o resto é com Deus. Você não pode abrir o Mar Vermelho, mas você pode levar o povo até as suas margens. E depois? Como vai ser no deserto? Eu não sei, mas eu sei que o Egito não é o seu lugar. O Egito não é uma opção. Então, pastor, talvez você não tenha toda a condição que tem o pastor Anchieta, mas alguma coisa você também pode fazer. Pense bem, essa batalha para a libertação dos cativos só está desigual porque os pastores que estão saindo da Igreja Maranata não estão se posicionando contra as heresias que são ensinadas pela Igreja Maranata. E eles não estão fazendo isso, é lógico, abertamente, claramente, sem meias palavras, sem indiretas. Se todos esses pastores que saíram se posicionassem, a história dessa guerra seria bem outra. Enfim, pastor, como eu disse,
como eu falei no início, se você não entendeu o que é a Igreja Maranata, então continue fazendo aí os cultos na sua nova igreja, replicando, quem sabe, tudo aquilo que você aprendeu na Maranata. E esta mensagem agora, então, realmente ela não é para você. Mas se Deus tocou no seu coração, levante-se, assuma o seu lugar. Antes de salvar outras pessoas, tente resgatar do cativeiro aquelas pessoas que você deixou para trás. Eu acredito que se você conseguiu se libertar, fazer cultos pode até ser uma coisa boa, mas não é a sua maior responsabilidade agora. Já tem uma multidão de pastores fazendo culto todos os dias, em todos os lugares do mundo. Se você acha que é mais importante, então, você fazer cultos, saiba que você vai ser apenas mais um entre milhares de pastores que estão fazendo cultos todos os dias. E poucos estão preocupados com os que ficaram lá no cativeiro. Nesse cenário em que todos nós estamos, o que está faltando não é pastor para fazer culto. O que está faltando é pastor vestido, da armadura de Efésios 6, para ir atrás das ovelhas que outros pastores abandonaram na boca do leão. Mas se você pensa que Deus chamou você para fazer cultos abençoados, então, boa sorte. Boa sorte com a sua concorrência também. Enquanto isso, Deus está usando os pobres, os coxos, as mulheres, para fazer o que os nobres pastores não estão fazendo.